Olá você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilhe! É isso aí, adoro quando compartilham, adoro quando a gente se vê assim em mil lugares. Mil lugares, é bom? Nossa, terrível, terrível. Eu fingi que eu não ouvi essa piada. Não ouve, deixa disso. Nós estamos agora mais modernos, nós estamos mudando o nosso estilo, aprimorando, não é nem mudando. Aprimorando. Gente, mas hoje o assunto que a gente escolheu mexe, né, Vitor? É um assunto um tanto quanto polêmico, talvez, nessa área do autismo e das neurodiversidades, que é o Asperger versus TDAH. As diferenças entre o autismo Asperger, o autismo leve, e o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Eu me lembro que no ano passado, uma mãe nos procurou e o filho dela tinha o diagnóstico de TDAH. E as coisas não estavam fluindo, não estavam rendendo, ela já tinha saído do país, depois voltado, enfim. Quando ela falou, eu percebi muitas características do Asperger. E ela falou assim, não, é isso mesmo. Agora, ele foi diagnosticado como autista leve. Porque na realidade o Asperger e o TDAH eles podem ocorrer. A gente está falando Asperger versus TDAH, mas não significa que os dois vão aparecer isolados, não. Aliás, geralmente, como o autismo e o TDAH compartilham genes, o Asperger ele costuma ter em 70% dos casos o TDAH associado. Exatamente. Então, como é que a gente pode... É muito sutil e o profissional ele tem que ser muito bom para perceber essa nuance. Exatamente. Principalmente nos casos mais graves, vamos dizer assim, de TDAH, com os casos mais leves, vamos dizer assim, de autismo. Então, vamos pensar. Nossa, mas esse menino não para quieto, esse menino não dá sossego, esse menino é hiperativo. Será? Ou esse menino é um autista que tem transtorno sensorial e que então ele fica mais agitado em função disso? Ou que você tirou a rotina dele, e um autista que você tirou a rotina dele, e por ele ter perdido essa rigidez, ele entrou em crise, se desconstruiu. Exatamente, porque, gente, seria mais ou menos assim. O autista, ele se apega a rituais para manter uma organização que ele tem dificuldade de manter. O TDAH, ele é mais impulsivo, mais energético, não para. O Asperger, o autista, ele consegue focar no seu hiperfoco, se concentrar no seu hiperfoco. Ele não presta atenção mais em nada, mas quando o assunto é o seu hiperfoco, ele tem uma concentração bacana. Já o TDAH, não. Ele tem dificuldade de concentração, qualquer que seja o assunto. Isso mesmo. Outra coisa que eu estou me lembrando aqui, Victor, é o seguinte, que isso eu me lembro direitinho quando eu aprendi, assim, achei estranho. Tanto o autista quanto o TDAH parece que eles não seguem regras. Eles não seguem regras. Mas o que acontece? Eles ousam para além das regras sociais. Mas por motivos diferentes. Exatamente. Esse aqui, autista, ele desconhece a regra, então ele infringe sem saber que ele está infringindo. E quando ele conhece a regra, fica mais fácil para ele, porque agora ele já conhece, então ele consegue controlar e não infringir mais a regra. Já o TDAH, ele conhece a regra, mas ele é impulsivo. Ele é do contra, ele quer... E não é de maldade não, gente, é uma característica neurológica da pessoa. Quer descobrir, quer mexer, quer saber. Ué, a carteira do Victor, por que eu não posso olhar? O que é isso? Porque alguém falou que não podia olhar? Vamos lá ver o que tem na carteira do Victor. Então é alguma coisa assim. E outra coisa importante que eu queria falar também é que os dois são vistos como pessoas diferentes nos meios sociais. Têm dificuldades de fazer amigos e são vistos como pessoas diferentes, mas por motivos distintos, novamente. Enquanto o autista é visto muitas vezes como um nerd, um esquisitão,
O TDAH, ou a esquisitona, né? Aquele esquisitoníssimo E o esquisitoníssimo? os dois são autistas, né? Enquanto o autista é visto como é que eu lembrei do feminino também. Sempre importante lembrar que existe o autismo no feminino. Mas enquanto o autismo então é visto como uma pessoa mais estranha, mais esquisita, mais nerd, eu lembro muito dos casos que você contava da sua infância, eu também. O TDAH ele já é visto como uma pessoa mais diferente no sentido de ser mais impulsiva, mais irritante, perturbadora, nesse sentido. Então aquele menino assim, nossa, você viu? Não tem limite. Ela não consegue colocar aquela criança quieta. Aquela criança fica só perturbando. E tem uma E coisa... a culpa sempre cai pra mãe, impressionante. A gente Pobres um mães. abraço e nossa solidariedade a todas as mães de autistas e TDAHs aí pelo julgamento que elas recebem por questões que não são responsabilidade dela nem do filho. O autista, se ele entrar em crise, ele externa então esse conflito, essa inadequação que pode estar acontecendo com ele. O TDAH, ele normalmente expressa contrariedade quando ele não está gostando. E ele expressa muito mais do que o autismo, com expressões faciais mais evidentes. Seria assim, super birrento, né? Tudo esse menino faz uma birra, tudo tem que ser do jeito dele. E quando chama o autista, ele parece que não ouve. Quando chama o TDAH, ele também parece que não ouve. Por motivos diferentes. Mais uma vez, porque o autista, ele normalmente está centrado em alguma coisa que está chamando a atenção dele naquele momento. Ele consegue ficar centrado naquilo por muito tempo, diferente do TDAH. E já o TDAH não te ouve porque ele está olhando tudo, ele está prestando atenção em tudo, que aliás é outra característica. Começa a fazer uma coisa, logo descamba para outra. Os fatores externos influenciam muito no TDAH. Então essa questão de começo, meio e fim... A pessoa com TDAH, né? O começo, meio e fim é muito diferente. Isso, Victor, me colocava em dúvida muitas vezes. Talvez seja porque eu tenha alguns traços de TDAH. Eu tenho dificuldade, muita dificuldade de organização. Então, eu estava falando com minha mãe hoje, né? Porque o diagnóstico é fantástico, você vai se descobrindo. Então, antes eu achava que eu era simplesmente toque, né? Porque eu também tenho. Mas não é isso. Na casa, eu preciso manter a casa organizada, porque se ela chega num ponto que dá essa viradinha aqui, eu não consigo mais. Eu me perco, eu não sei por onde começar. Então, eu fui me defendendo durante a vida, sabe, meu filho? E, inclusive, ensino para você isso. Sim. Victor, senão a gente fica doido na hora que a gente sai, porque a gente nunca vai saber onde está a chave, principalmente se a gente não está vendo. Eu também tenho características de TDAH associadas ao meu autismo, e eu tenho uma dificuldade muito grande, porque quando eu começo... Enquanto tem esse estereótipo do autista que foca, que concentra, que é uma maravilha, que é uma beleza, eu já não sou assim. Eu vou assistir um filme, eu adoro filme, sou crítico de cinema, inclusive, mas eu vou assistir um filme, chega aquele tanto de opção, que já é uma questão mais do autismo, né, de não saber escolher, mas aí eu começo a pensar em outra atividade e vou me perdendo em várias atividades ao mesmo tempo, eu não consigo nem assistir o filme, nem fazer o trabalho que eu tinha que fazer, nem nada, no final das contas. Palavra para 2019, empatia. Antes de julgar aquele menino, pestinha, aquela menina, antes de julgar aquela mãe, aquela pessoa, aquele adulto, aquele rapaz, enfim. Antes de julgar qualquer pessoa, pense. Existe um contexto, pode existir algo por trás que não seja uma simples... Falta de limite, de educação e por aí vai. E a gente pode ir trabalhando isso com a ajuda dos profissionais da equipe multidisciplinar. Então, antes de julgar, vamos fazer um combinado para 2019? Antes de julgar, a gente vai perguntar, será que eu posso ajudar em alguma coisa? Que se eu puder, ok. Se eu não puder e me perturba muito, eu vou sair de perto, porque também atrapalhar eu não quero, não é isso? Atrapalhar não está valendo, é isso mesmo. Não está valendo. É isso aí, gente. Então, assim, mais uma vez, compartilha esse vídeo, gostou, comenta, deixa os comentários aqui embaixo. Bom, aquela coisa, porque o que eu e o Victor gostamos mesmo, embora a gente não seja e nem sempre tenha sido bom, como o TDAH também não ambos gostam de fazer amigos, mas eles não têm muita... A gente, né, não tem muita
Ai, faltou a palavra, Victor. Muita habilidade. Isso! Muita habilidade. Então, vamos levar as coisas com mais leveza, devagar e sempre, e um ajudando o outro. Isso mesmo, é uma rede e vocês são nossos grandes amigos. É isso aí. Até a próxima! Até!